Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor. E hoje nós temos um tema importantíssimo: dor na boca, dor na mente. O que o seu sorriso está tentando te dizer? Bom, para isso, nós trouxemos duas convidadas mais do que especiais: doutora Tamara Brito, dentista, e a psicóloga Marcela Vinkles. Acertei o sobrenome, né? Acertou, tá perfeito. Perfeito, né? Bom, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá, um tema bem, né, para a gente falar do sorriso, né? O que essa muitas vezes esconde isso, né, das pessoas? As pessoas estão sorrindo, mas por dentro, muitas das vezes, né, a pessoa não está bem. Então, hoje, acho que tem duas especialistas aqui para poder falar disso aqui. Bom, queria saber, vou começar para a doutora Tamara, para falar um pouco, comigo. já para quebrar aqui, Quebrar o gelo. né? Que é ela que está nervosa, a psicóloga está plena. Pleníssima. Então não vai ter dificuldade. Ela tá ali, né? Todo mundo imagina. Hein? Super regulada, a psicóloga Super regulada, né? Bom, fala um pouquinho, né, da tua trajetória, da tua formação. Bom, eu sou especialista em reabilitação oral, que envolve prótese, implante, dentadura, rote, usando nomes mais populares, né? Sim. Eu já estou dentro dessa área desde antes de me formar na faculdade. Eu já me familiarizava, fazia várias monitorias. Então, se a gente for contar desde do começo, eu já estou mais de 13 anos dentro dessa área. E eu sempre acreditei numa... Engraçado, quando eu optei para odontologia, os meus pais falaram assim, vai ficar cuidando de boca? Cara, eu não vou cuidar de boca. Eu acho que a boca é só o pontapé inicial, é o cartão de visitas, é onde aquela frase, né? A saúde começa pela boca. Ela é o radar de várias outras doenças do corpo. Então, eu sempre acreditei numa odontologia completa, onde, tanto que o slogan da minha clínica hoje é transformamos muito mais do que sorrisos. Porque o sorriso é o cartão de visita, mas é a autoestima, o empoderamento, é o prazer de estar ali naquele lugar, é a história. Então, eu trabalhei por 8 anos em vários lugares onde eu pensava, não é isso, não, isso serve, é aquilo, não. Então, eu sempre fui ali imaginando como que seria o meu espaço. Uhum. E eu, formando ali, né, formando ali tua experiência, a tua vivência foi trazendo e formando o que funcionava, o que não funcionava, o que eu queria para aquele paciente, o tempo de consulta, que para mim isso é precioso. Eu acredito sempre que a primeira consulta, o paciente quase que nem senta na cadeira odontológica, porque eu quero conhecer ele e quero que ele me conheça. Então a gente faz uma entrevista, eu entendo, escuto, a gente toma um café, adoro café. Café Sim. pode. Que bom, eu sou dessa religião. E quando eu construí o espaço, eu falo que o profissional da saúde, ele estuda muito para ser técnico, mas ele tem que aprender na marra, quando quer, claro, a gestão, o marketing, enfim, Pessoas mesmo, tudo que ele vai... envolve o envolvimento emocional ali com os pacientes. A conexão que você precisa ter com o teu paciente. E no caso, né? E, aliás, todas as duas áreas, né? A cadeira odontológica é quase um divã. É um divã, né? E assim, acaba que ela é um pouco da psicóloga. Acaba não tem como, né? Não, eu falo para Marcelo, um dia eu vou fazer psicologia. Eu não... Bem-vinda. Eu falei que não ia falar aqui, mas depois eu vou dar meus testemunhos com o dentista. Então, sabe a minha jornada até formar consultório? Eu já vi muita coisa. Eu não quero que você fale dos caras do meu tamanho, não, que eu tenho 1,90 m e que com certeza ficam lá menor do que você. Com certeza, né? Eu tenho um que você conhece. Sei. Esse tem 2 metros. E aí, há 2 anos, para fazer agora até no dia 1º de março, o 2º aniversário, eu consegui abrir o consultório. E sempre nesse desejo de ter profissionais parceiros que falassem a mesma linguagem, que complementassem meu trabalho, porque, de novo, não é só a boca. Por que aquela pessoa não está sorrindo? Porque está com vergonha? Porque a mãe criticou na infância? Por que essa pessoa tem tanto medo de dentista? Poxa, meu consultório é tão agradável, eu sento, bato papo, a gente vai... Acolhe mesmo. Descobre ali algum viés. Então, hoje, meus principais parceiros que eu pretendo aumentar essa rede é a Marcela, que é a minha psicóloga, eu chamo de minha porque é da minha equipe. O Roger, que é nosso fisioterapeuta, a Natália, que é a nossa nutricionista. Então, a gente está começando a rascunhar ali uma equipe, futuramente uma clínica multidisciplinar. E que se comunica. Que é o mais importante disso tudo. A gente observa, tanto quanto o profissional quanto o paciente, né, que
Hoje a pessoa vai num colega, olha aqui, você precisa ir no oftalmo, no otorrino, e tá aqui, toma. Tá, onde que eu vou? Uhum. Quem você confia? Como é que essa pessoa vai falar com você? Acho que a palavra hoje até, eu vou aqui tentar falar, né, que ela é grande, é intermultidisciplinar. Exato. Que essa é a palavra. Você olha o paciente como É. que nós somos a gente está interligado. Então, Isso. você não é só um corpo, você não é só um emocional, você é um todo. Um todo. E é isso que falta, esse olhar que a gente está procurando ter para o paciente. Você e a freguesia, né, que você não falou, eu já vou falar aqui, né, que vocês estão. É verdade. Isso é importante saber onde é que vai estar essa equipe top, né? Que é na freguesia, mas depois no decorrer você vai falando e depois no final vamos falar com certeza, que eu acho importante, né? Porque envolve tudo isso, né? Da alimentação, né? Que no caso que é a Natália, a fisioterapia, né? Que eu amo fisioterapia. Eu tenho meus motivos. Tem, né? Eu tenho meus motivos. Um fisioterapeuta. A fisioterapia mudou a minha vida. Com certeza, já Informação gratuita. Eu casei por causa da fisioterapia. Eu era paciente da fisioterapia. Mas deixa isso pra lá, isso é uma outra aula, né? Bom. É um outro podcast. É um outro. Dá um podcast, você não tem ideia. Olha, né, manda em mim a fisioterapia, você não tem ideia. Com certeza. Com A fisioterapeuta vai mandar. Vai mandar. Mas vamos lá. Marcela, também vamos falar um pouquinho de você, tua trajetória. Então, eu já tenho 15 anos de formada. Quando eu me formei, a princípio, o meu foco foi cuidar de adolescente, porque o meu filho já estava nessa fase, dos seus 11 anos para 12 anos, eu queria pegar essa fase de aniversário dele hoje, não? É aniversário dele hoje, o bebê está fazendo 26 anos. O bebê. O bebê. Neném da mãe. Eu sei como é que é isso. Meu menino está fazendo 26 aninhos hoje, então muito da minha escolha foi por ele, para entender o universo de como funciona a cabeça de um adolescente, que às vezes a gente não consegue entender. Mergulhei nesse... Como mãe, como psicóloga, como amiga, porque eu queria entender o universo dele. E ver como muita juventude está se encaminhando e eu ter, tanto fora quanto dentro de casa, poder ter uma conversa boa, né? Uma criação boa com ele. E foi, ao longo do tempo, foi indo muito bem, só que foi chegando meus 36, 37, 38 anos, eu comecei... Ano passado, né? Logo ali. Eu comecei a notar muita mudança do meu comportamento e eu não entendia o porquê. E aí a gente cai nesse olhar para o paciente. Uhum. Quando eu deixei de ser olhada como paciente, enfim, de entender um todo. Eu tive que sentar para entender o meu comportamento, o porquê que estava mudando tanto o meu comportamento, mesmo eu sendo psicóloga. E foi quando eu entendi que aí vem queda hormonal, a mulher vai envelhecendo, vai chegando na perimenopausa, um mundo de mudanças acontece dentro dela. Sim. E foi vindo também a minha inquietude com o lar, que às vezes eu cuidava desse paciente, desse jovem paciente, mas eu não conseguia me conectar muito com a família. E eu falei, então agora eu vou, com essa minha necessidade, entendendo que comportamento está aliado ao hormonal, eu vou cuidar da mulher, porque eu entrando na casa, eu consigo me conectar com o casal, eu consigo me conectar com o adolescente, com a criança que está vindo. E foi nisso que nasceu uma grande paixão, que é cuidar da mulher, porque eu entrando na casa, porque a mulher é a base da casa, é a base da família, não tem jeito. Eu consigo explicar para essa mulher o que está acontecendo, porque ela vem com sobrecarga, ela chega numa fase que ela é mãe dos filhos, mãe dos pais, ela chega nessa fase que ela não se entende e o comportamento dela muda e não tem quem olhe para ela. Tem uma frase na psicologia, que é onde eu baseio a minha clínica, que fala: conheço todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar em uma alma humana, seja outra alma humana. Eu vou te dar aqui um testemunho. Pode dar. Meu pai era um cara, meu pai tinha minha altura, né? Meu pai já falecido. Meu pai 1,90 m, forte e tal, e meu pai era, sabe, o cara grosso e tal. Uhum. Mas quando ele chegava em casa, né? Minha mãe sempre serena, sempre administrando tudo e tal. Minha mãe sempre, fica quieto aí, que teu pai tá nervoso e tal, trabalho. Meu pai era comerciante, né, e tal, aquela coisa toda, fica calmo. Minha mãe sempre ali administrando a coisa, né? Quando meu pai falava assim, cara, fica quieto aí, que tua mãe não tá muito bem. Não tá muito bem, não. Pode seguir. Quando o pai fala assim, né? Tua mãe não tá legal, todo mundo fica pianinho. Exato. Porque a casa pode estar, todo mundo pode estar descompensado, mas a mulher ela consegue manter o equilíbrio, né? É isso, né? Exatamente. Porque eu vi isso, eu testemunho. Como você falou aí, eu já me levou lá.
Se né? ela acorda descompensada, se a mulher decide que ela A casa toda fica. se ela não está num dia ruim, se ela está num dia ruim, Ruim, todo todo mundo mundo- vai ter um dia ruim. Né? E é ela simples e é isso. simples, né? E assim, e explicar para essa mulher que ela não está enlouquecendo, que ela Porque às vezes o marido, alguma coisa até naquela briga, vai assim, você é uma louca, você tá maluca. tá maluca. Mas ele não entende, o homem, ele tem isso, né? Eu Uhum. vou Tá em dizer que- minoria. Não. E é verdade, né? A gente não olha, né? A mulher tem várias coisas, a questão do hormonal, Sim, né? A sim. parte dela. E a gente não tem essa leitura. Vocês precisam entender. Não, a gente A já gente entendeu entende. já. A Entendeu? gente faz terapia. Entendeu? Entendeu? Fisioterapia tem que entender que eu não entendo. Eu Assim, entendi, cara, eu entendi. vocês conseguem manter, porque a gente descompensa, né? Às vezes você já vê É uma muito pessoa com racional, isso. né? Ah, é azul, é azul. Não, mas ali a gente tem uma nuance. Esse azul é mais. Rodrigo, até em tratamento, eu vou tratar um homem, fazer o tratamento da terapia no homem, é muito linear. É A, B, C e D. A mulher, não. A mulher é É. aquela coisa oscilativa, e um dia tá maravilhosamente bem, outro dia ela tá nas cinzas, daqui a pouco ela renasce, ela é a própria fênix. É. E entender tudo isso, e fora que a gente se comunica totalmente diferente. A mulher se comunica totalmente diferente do homem. Sim. E entender isso, unir isso, fazer os dois chegarem a um ponto em comum, é que é a grande sacada. Juro que eu tô tentando entender. Mas você vai entender. Não, e assim, porque não sei como é que vocês conseguem, na maioria das vezes, né? Se manter Uhum. pleno ali, no meio de um caos e tal, mas por dentro vocês estão fervendo. E, né, eu falo hoje pra minha esposa, né? Eu falo assim, cara, eu não sei que você tava. Eu não sabia que você tava tanta fervendo aí por dentro. Uhum. Porque, cara, pra mim tu tá agindo normal. Não, e olha Eu só. não consigo ter essa leitura, essa percepção. A gente tá fervendo por dentro e quer que vocês enxerguem. Vocês É. que lutem. Exato, e aí vem a comunicação. E aí, assim, essa mulher tá fervendo. Então, aí o que que acontece? Ela tá com muita adrenalina dentro dela. Ela vai segurar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. No 4º tempo, ela vai desabar. E o sistema nervoso central dela entende assim: uau, que legal, que maravilha. Ela gritou, berrou, botou todo mundo para correr e eu estou bem. Ela vai acostumar a ficar assim. É por isso que existem muitas mulheres reativas, porque o sistema nervoso central dela entende: isso faz bem para mim, só que para a convivência é terrível. E aí ela costuma ser assim, Eu já tô porque é tendo até uma uma consulta descarga. aqui. Você Ela é outra maravilhosa, pessoa. né? Já fui entendendo tudo. Entendendo a fisioterapeuta, Eu tô né? entendendo a fisioterapeuta. Cara, e assim, eu acho que esse tu vê que é uma troca, um papo, coisa simples. Coisa simples. Que a gente vai comentar aqui, que vai falar, que vai fazer total sentido para as pessoas que estiverem assistindo, que vão ver um Sim. corte, ou enfim, o próprio podcast. E, cara, tá dentro da tua casa. Tá dentro de casa. Tá dentro de casa na criação com os filhos. Por exemplo, ansiedade. Quando meu filho era pequeno, eu sempre tive um pouquinho de medo de dentista. Sempre Você tive. tem, Já né, te falei, doutora né? Mas Quem não tem? doutora Tamara me curou. Mas o que que eu fazia com ele? Vai, você é grande, você é forte, você é perfeito. Vai que mamãe tá aqui fora. Ele não tem trauma de dentista. Você é uma exceção. Eu sou uma exceção. Porque o que que eu escuto? Se você não escovar o dente agora, eu vou te levar pro dentista, vai doer e vai ter aquele motorzinho, vai... Acabou. Acabou. E aí, como você vai tirar esse medo, essa ansiedade de um paciente com mais idade? Porque os pais têm muita importância, o peso da palavra dos pais. A minha mãe negociava com comida, gente. Eu tenho que comer. Exato. Tá vendo? Exato. Então, pra mim, ir na dentista, olha só, você vai, quando você é de lá, vai ter sorvete, vai ter. Era tudo voltado pra comida. Que quando você pensa em comida, pô. Aí tá explicando. A minha mãe, eu tenho que ir agora psicóloga, porque minha mãe. Tudo tem uma raiz Porque emocional. tudo tem uma emocional. Aí, né, aí quem paga é a dentista. Que ela tá ali Sim. pra tratar, né? E assim. E aí eu queria que você falasse sobre essa parte. Então, olha como as coisas se conectam, né? Você E falou, se tiver algum caso, traz aí alguma coisa aí, pode trazer. você falou minha mãe me dava uma Uma recompensa em recompensa. comida. Hã? E aí hoje você falou, olha aí o viés emocional. Então talvez hoje você seja um amante de doces. Muito provavelmente porque Eu que você foi tem essa isso. lembrança. E aí entra de novo na saúde integrativa que a gente acredita, né? Exato. O que você ia me perguntar? Desculpa.
Não, aí você já pode falar da Nutri, né? Da Nutri, exatamente. Que aí ela... Porque assim, ela faz lá, tem todo lá o trabalho dela, mas se não desbloquear a minha parte emocional, eu também não consigo Eu não alcançar. consigo, porque é muito disso, assim, às vezes a comida para a mulher, ela é um alívio. Ela tem que dar conta de casa, de filho, de marido, da TPM, e a casa, e deu errado no trabalho, mas ela tem que segurar tudo. E chega em casa, a única coisa que alivia ela é o doce, é a comida. Então, a gente vai fazer esse trabalho para que ela entenda que tudo que é exagerado, tudo que está em desequilíbrio, faz mal para o organismo. Só que ela precisa entender, e a gente precisa ir dentro desse emocional para que ela se sinta curada, Sim. e aí sim deixe de recorrer para a comida. Vou falar com ela do medo, que assim, né, eu acredito que seja, não é possível que seja só eu nesse mundo, né? Tem muito, a maioria das pessoas... Eu vou te dar um dado A psicóloga estatístico. Eu também. não sei te dizer quantos pacientes eu tenho ao todo, mas eu sei que eu tenho 3 que falam, eu amo estar aqui. Não, Um deles, por coincidência, é meu marido. eu amo Justo. fisioterapia também, né? Justo, Tem maneira né? porque ela conseguiu Eu amo a fisioterapia também, né? Uhum. Assim, eu acho que é uma coisa muito enraizada culturalmente. Tinha essa questão do ir ao dentista ser um castigo. Ninguém ensinou para aquela criança de, vamos no dentista aplicar um flúor para o seu dente ficar forte. Não, só levava quando o dente já estava esburacado. Hoje, no meu consultório, eu preconizo de que enfim, é até uma recomendação da odontopediatria no geral. A primeira consulta odontológica de uma criança tem que ser com 6 meses de idade, que é quando ela está entrando na introdução alimentar. E é uma consulta claramente voltada para os pais. Porque, por exemplo, a gente... Para conscientização dos pais. Né? A gente tem uma briga com a medicina, porque a medicina, infelizmente, a grande maioria dos pediatras falam para os pais, não pode ter pasta de dente com flúor, tem que ser, sem flúor, tem que ser sem flúor, porque flúor faz mal. Não faz mal. O ponto-chave é a quantidade de flúor que você dá para aquela criança. Um bebê de 6 meses não vai saber cuspir. Então, você tem que botar uma sujeirinha na ponta da escova. Então, essa primeira consulta é muito dedicada Até aos para pais. ele pegando o gosto. Exato, para ir acostumando, caindo na rotina. Eu sempre falo, quando você for escovar o dente, chama o neném, bota no colo, senta ele na pia. Faz um momento até ali entre pai e filho, entre mãe e filho, para que aquilo cresça como uma memória afetiva. Para que aquilo seja natural. Antigamente, enfim, a gente eu vejo que ao longo desses 10 anos de formação, a gente está finalmente chegando num ponto mediano. Tanto da parte dos pacientes quanto dos dentistas. Foi-se criado por muito tempo o dentista que tampa buraco. Eu vou quando eu tô com dor. Eu vou porque quebrou a restauração. Eu vou porque quebrou o dente. E hoje eu vejo que a gente está bem aqui na metade para o caminho da prevenção. E é difícil a tia conseguir essa É difícil. Né? E eu digo que eu tenho prazer em falar sobre isso. Toda consulta que eu atendo meu paciente, eu planta ali uma sementinha. O dentista é caro. Não, gente. Caro é não cuidar. Se você for de 6 em 6 meses, tanto que eu falo que a minha consulta de limpeza não é uma consulta de limpeza. Limpeza é pegar aqui e limpar. É uma consulta preventiva. Eu vou olhar, esse dente está acinzentado. Vamos fazer um raio-x? E ali um dente que poderia virar um canal. Vai doer menos, né? É uma simples restauração. Tô falando assim, em termos de... Dói menos em boca, dói menos no bolso. Mas eu vou falar o que dói. Se você... quanto mais você deixar passar, exatamente, maior você vai doer ou vai ter consequências. E aí, por isso que eu entro nessa questão do trauma. Todo mundo, ao longo desses anos todos, tem o dentista como uma coisa negativa. Não quero. Quem quer ir para uma coisa que é negativa? A partir do momento que você entende, é preventivo, vou fazer prevenção do meu carro. Pô, tu não vai fazer prevenção do carro? Por que tu vai fazer da boca? Você não faz o check-up médico anual? Por que você não vai no dentista anualmente? Ou de 2 em 2? Cara, é fácil. E eu acho assim, se os pais começam a levar os filhos, vou na o problema está na nossa educação, né? Tá na nossa educação. É isso. Porque não vai se comportar não, então vou te levar na dentista. Viu a dentista? Viu o bagulhinho? Vira inimiga. Então, isso aí já vem... A criança já cria uma memória lá de trás que o dentista é ruim. Então, fica se postergando muito e cria... E realmente, ela vai trazer essa ansiedade, esse medo, ou não querer, ou deixar para a última hora, porque tem uma hora que o dentista não tem como fugir. Sabe que o meu pavor
é do motor, tá? É o barulho do motor. Cara, Eu quero contar um testemunho meu com 7 anos de idade. É o barulho Lá do no consultório tem motor. musiquinha, tem cheirinho. não. Você esquece. Poderiam. A Eu gente tenho pode certeza fazer que um você consegue. apelo para tirar esse barulho. Muda só o barulho do motor, só isso. Sim. Olha só, a injeção, tu sabe que eu vou de boa. Pode dar injeção, botar, eu vou de boa. Tem gente que tem pavor, né? Da anestesia. É. Né? Casa do Ferreiro espeta de pau, É. por exemplo. Mas Mas assim, aqui, ó, fecha o olhinho, só vai, só não, faz. e legal. Meu problema é realmente o motor. E fica perto do ouvido. Ali. Aí tem outro detalhe. Aí é outro trauma, tá? Eu preciso ir na psicóloga. Vamos lá. Vou te vamos falar. lá. A sala é uma do lado Da da outra. outra. Eu tenho que ir no dentista e ir na psicóloga. Aham. Acho que eu tenho que ir primeiro nela, vou te falar a verdade, É tá? de 730 a 731. Aí. Exato. Tá A na gente já ordem. vai fazer um trabalho integrado Integrado. com você, vai ser o nosso Só não paciente. vou precisar de fisioterapia. A gente de fato tá elaborando, eu e Marcela em específico, Uhum. elaborando um projeto que tá aqui no campo das ideias por enquanto, de tratar esse paciente que tem trauma. Sim. Chegar, tem um pavor de dentista, não quero ficar aqui. Então ela entrar de alguma maneira, Maneira pra poder. isso que a gente tá demorando aqui a desenvolver um pouco, mas talvez algumas sessões antes do tratamento, ou durante Sim. o tratamento, ou ela fazer um acompanhamento ali na hora. Uhum. Ensinar Fica claro isso na coisa, nesse. ensinar algumas técnicas da terapia comportamental Uhum. cognitiva, né? Eu sempre confundo os dois nomes. Mas Eu vai confundi. Por exemplo, estou muito ansioso aqui. E pro tratamento em si, pro dentista em si, é ruim. Porque se aquele paciente tá ansioso, a pressão começa a subir, começa a suar, a anestesia Sangra não pega, mais, sangra mais, mais, o medicamento não pega. Então, talvez a Marcela entrar ali como um suporte, ó. Respira, calma, pensa. Eu tento fazer isso com pouco conhecimento que eu tenho. Sim. Mas a gente trazer a Marcela. Porque, assim, ser algo bem existem 2 tipos de ansiedade que a gente poderia classificar assim. Aqui é uma ansiedade natural, porque, eu vou no dentista, tem aquele barulho do motor, então eu me sinto desconfortável. E tem gente que tem medo mesmo, que tem sintomas físicos. Então, Sim. é a gente trabalhar dentro Já desse tá me dando até paciente. falta de ar. Eu já fico. É isso, esse começa a tremer, dá taquicardia, e trabalhar em cima, porque uma ansiedade que é só, a gente consegue trabalhar no pensamento que não tá legal, disruptivo, a gente consegue trabalhar com esse paciente, e tem coisas que são traumas, tem coisas que estão enraizadas, tem ansiedade que ela precisa ser trabalhada dentro da raiz, que enquanto a gente não Porque trabalhar o tudo medo, aquilo né? ali, Ele paralisa, né? A pessoa não consegue. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu. Eu tenho uma postagem no meu Instagram que é assim, não deixe o medo te paralisar. E ele paralisa mesmo. Não, Você não anda. dá uma Você não cegueira, consegue- você não Olha, tem consegue casos avançar. que a gente faz. Eu tenho todo um protocolo cirúrgico, né? Uhum. Antes, durante e após. Recentemente, eu tive 2 pacientes que eu falei, gente, o que eu fiz? Porque a medicação tá certa, os protocolos estão coerentes, tudo certo. E a paciente vomitando, ansiosa, pressão alta. Por isso que eu lembrei da pressão alta. Uhum. Cara, o que tá acontecendo? Enfim, fiquei fazendo acompanhamento, chamei no consultório, acompanhei por áudio, por ligação, videochamada, para dar esse apoio, Esse esse apoio suporte. tá perto ali, né? Pra poder. E no fim, era ansiedade. Eu tive uma crise, você sabe como? Porque assim, eu se tampar meu ar, cara, eu respirar alguma coisa, eu fico doido. A dentista foi botar o campo cirúrgico. Campo. Botou o Nossa, campo. aí fica um tempinho. Na hora que botou o campo, aí eu já. E assim, ela botou, né? E assim, cara, eu não tenho. Eu vou respirar pela boca. Uhum. Eu tô ansioso, meu nariz fecha. Acabou. E eu fui querendo respirar e o campo tampou. Caramba, ela tinha teu tamanho. Vou te falar, eu levantei ela com. Acho que eu não sei agora qual a posição do bar, mas com o braço que eu tava, eu quase que eu levantei ela. Falei, tira o campo, porque eu tô aqui, eu já agoniado, e eu não podia. Eu acho que eu não podia mexer ou engolir alguma coisa, que ela tinha botado algum produto. Não tem como engolir a saliva, né? A gente Não, sem mas engolir. tem um produto que você não pode engolir. Sim. E ainda, por que eu fiquei mais Por isso ainda? que tem o campo. Por isso que tem o campo, que você não pode engolir. Isso que eu lembro. Né? Eu peguei e eu queria levantar ela. Eu sei, ela é pequenininha, fácil, com a minha mão. E eu fico com 5 metros de altura na hora da minha ansiedade. Então, isso são coisas que tem. Lógico, você sabe que tem vários pacientes que têm uma ansiedade, algumas exageradas, né? Já pegou uma pessoa assim, exagerada, assim, calma, peraí. Já peguei? Estamos com uma. É mesmo? É mesmo?
Estamos com uma. O que que acontece? Ela é uma das mulheres superpoderosas, né? Preocupação com o trabalho, com a família, Tudo. com o filho, enfim, com tudo. Então, eu já estou fazendo um tratamento nela dentário longo. A gente já está há 1 ano e meio juntas. Então, porque assim, eu tenho muita afinidade pela psicologia. Voltando um pouco na minha história, eu tinha aquela coisa de ser médica. Ai, quero fazer medicina, quero ser neurologista porque o cérebro é lindo, aquela coisa toda. E aí, quando eu me vi no vestibular, eu falei, eu não vou ser médica, é bom, mas não quero isso todo dia. E aí, fui levada para odontologia e hoje eu amo o que eu faço. Então, eu sempre tive essa afinidade ali pelo cérebro, pela psique, como que como que a mente funciona, né? Talvez por isso que o meu tratamento seja tão humanizado, né? Eu não vejo só a boca. Sim, Eu sim. me conecto com aquela pessoa. E aí me perdi um pouco. Fui longe. Você está falando da paciente X. Da paciente X. Que você já está Isso. né? E aí eu falei, cara, ela tem uma ansiedade ali, ela tem um negócio. E isso começa a refletir na boca, né? Restauração quebra, o bruxismo acorda com uma dor no ouvido, uma dor no pescoço. E eu tô falando, poxa, procura uma psicóloga. Ainda não conhecia a Marcela. Não, que eu não sou maluca. Mas não precisa ser maluca para conhecer psicóloga. Aí falo sobre mim. Falei, olha, eu tô fazendo terapia há 1 ano, mudou isso na minha vida. Eu me comunico melhor com todo mundo, inclusive dentro da minha casa. Começa a entender as coisas. Eu lembro até hoje, numa das minhas primeiras sessões de terapia, ela falou assim: você pode sofrer, você pode chorar, você pode viver o seu luto, mas pode ser mais rápido. Você não precisa ficar sofrendo por uma coisinha desse tamanho por 1 mês. Sofre ali uma semaninha, não vai ser mais gostoso? Vai ser mais gostoso. E aí tô naquela luta com ela e finalmente essa semana ela marcou com Marcela. Mas a nossa abordagem com ela, que é o que eu notei, a mulher ela não quer ser classificada como ansiosa. Eu não tenho um transtorno, eu não sou doente, é negação, eu não tenho problema, é negação. Então você está sobrecarregada, você está com muitos afazeres, todo mundo exige de você. É verdade. Assim eu consigo trazer essa mulher, criar um vínculo com ela, para que ela se abra. Não existe tratamento sem vínculo. Não tem como. Pegar junto ali, vamos passar junto por essa ponte aqui, caminhar. Eu sou a profissional, eu sei os transtornos e os problemas que ela tem. Ela é paciente, não sabe. Então eu vou pegar na mão dela, vamos vir por aqui, vamos por ali, sem rotular. Sem rotular, sem rotular. Ela olhando e ela fala assim, não, isso aqui para mim faz sentido. Entendendo. Porque assim, as pessoas não querem ter esse rótulo. Você é ansiosa. Não, eu não quero ser assim, porque tá ligada a muita doença. Já nega de cara, né? Porque nega. As acusações em casa é constante. E aí aquelas brincadeirinhas, porque tá assim porque tá ansiosa, tá assim porque você é louca, porque você é nervosa. Então tem isso, ela não quer ser estereotipada, ter aquele estereótipo de que é ansiosa e ela não aceita isso. Então a gente até para manter a firmeza ali para aquele lar, né? Exato. Ela precisa, na verdade, né? É a capa da Mulher Maravilha. Porque ela tá ali. A capa da Mulher Maravilha que se vendeu, se vende, só que na vivência tá custando bastante. Só que ela tá doente, né? Tá doente. A saúde mental das mulheres tá cobrando um preço muito alto. Isso e trazendo aqui do que ela tá trazendo, né? Sobre essa questão emocional. Que é uma pergunta que eu quero fazer para você. Né? O bruxismo tem a ver com isso, com essa parte emocional? O bruxismo é isso. É isso? É isso. Isso bruxismo é comum no consultório, no dia a dia? É comum, muito. Principalmente, assim, eu acredito que as pessoas ligaram um alerta pós-pandemia, né? A gente teve ali um marco. Um marco ruim, mas um marco. As pessoas começaram a ligar ali o radar para a ansiedade, ligar o radar para o estresse, ligar o radar para o bruxismo, e tudo está relacionado. TDAH. Pro TDAH, pro TEA também, né? TEA também. Eu sempre falo pro meu paciente que tem bruxismo o seguinte: o bruxismo não é uma doença odontológica, é uma doença da mente. O seu cérebro, ele tá inflamado, ele tá recebendo muitas informações e a descarga que ele tem é o bater dentes ou o ranger. E aí, o que eu faço? Eu falei, olha, eu enquanto dentista posso botar uma placa, refazer uma restauração, mas o meu trabalho não vai dar resultado se você não cuidar da mente.
Então, mais uma vez, é aí que a gente se Você conecta. ajuda a corrigir isso aí, né? Porque vai ter que ter algumas Porque, coisas, né? assim, lembra que eu falei que a mulher costuma gritar, berrar, porque sai aquela adrenalina de dentro? É a mesma coisa. Talvez esse paciente, às vezes criança, não sabe se expressar, não sabe como vai colocar, mãe, eu não quero fazer isso, eu não quero ir para a escola, eu estou sofrendo bullying, etc. Então, o corpo dele vai, essa descarga vai ter que sair de alguma maneira. Então, tem pessoas que adoecem, têm sintomas físicos, adoecem, outras que vão para o bruxismo e vão carregando isso para o resto da vida. A gente vê muito em criança. A criança com TDAH, ela tá ligada o tempo todo. Então, o cérebro dela está em movimento o tempo todo. E acontece muito isso. Tá dormindo, começa o ranger, começa Sim. a se machucar. Porque tem é pouco falado, pouco conhecido, mas existe o bruxismo infantil. A criança também bate o dente, também range. E desenvolve mais ou menos ali com uns 5 anos, 5, 6, 7, que é quando está tendo a troca de dentes. Como é que percebe isso? Os pais escutam, Dá para escutar isso? dá para escutar. É tão que os pais escutam e falam, olha, não sei o que está acontecendo. Porque assim, deforma-se o dente a ponto de a gente conseguir O ver. dentinho da criança, o criança- dente de leite, ele é mais frágil do que um dente Sim. permanente. Então, a gente começa a ver pequenos desgastes, Fica mais serrilhado? fica mais serrilhado. Seria essa a palavra? Perfeito, mais serrilhado. Né? E o barulho noturno. E aí eu falo que o bruxismo da criança é diferente do adulto, mas no final a causa é a mesma. O que gera essa descarga é o estresse e a ansiedade. Só que o adulto tem o trabalho, a família, a Aí ele esposa. consegue Uhum. meio que distribuir isso, né? Isso. A criança tem a alfabetização, os amiguinhos Uhum. da escola, a comparação, às vezes o ambiente familiar, quando os pais brigam muito, As telas hoje. as As telas. telas. Porque a tela interfere no sono. E o sono é o controle do corpo. Sim. É o que faz as células se regenerarem, enfim. E, além disso, tem aquela questão também que a gente vê muito da avó ou do avô querendo se intrometer na educação do pai e do filho. E aquela criança fica ali, Porque o se que for eu faço? quem eu obedeço? Geralmente eu obedeci os avós, né? É. É mais gostoso, né? Os avós, né? Né? E aí a gente tem que trabalhar esse ambiente familiar. Olha, eu, como dentista, estou indicando isso, mas eu preciso da colaboração do vovô, da vovó, da mamãe, da titia, enfim, de todo mundo que suporta aquela que suporta no bom sentido, né? Que Sim. dá suporte para aquela criança. E aí a gente costuma conseguir regular. E regulando, não necessariamente essa criança vai ter um bruxismo na fase adulta. Não é hereditário, não é levado de uma fase para outra. Se a gente regular aqui, pode ser que no futuro aquela criança talvez até comece uma terapia, então já cresça mais regulada. Mas no fundo, no final, é sempre E hoje o que mais a gente tem visto são crianças desenvolvendo ansiedade. Então, as crianças estão muito jovens e ansiosas. Muita coisa. Às vezes a gente. Essa criança tem TDAH. Às vezes não é. Às vezes ela tem a TAG, ela é muito ansiosa. E já vai desenvolvendo essa ansiedade. A TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Então, que muito se confunde. Então, assim, o corpinho dessa criança, às vezes, não aguenta tudo que está ali dentro. E é muito hiperestimulada por telas. Então, assim, antigamente se fala muito. Antigamente não se tinha muito, mas antigamente a gente ia para a rua para brincar. Essas crianças hoje elas querem você. Eu vi uma postagem essa semana que o pai, né, tirou o telefone do garoto. O garoto devia ter, sei lá, uns 10 anos. Um moleque virou saci, né? meu irmão. O garoto pulava e gritava e xingava, você é um absurdo, você faz isso comigo, aquela coisa toda, tal. Né? Na nossa época tirava algumas coisas, né? Tirava a bola, tirava a rua, tirava a pipa e ficava louco. Mas a gente também, assim, não sei se hoje não tem mais a medicação que tinha no passado. A gente tinha aquele remédio Havaiana, é um remédio que tem aí. Com prego. Né? Então, chinelo. O Raider era o mais pesado, né? O Raider já era uma medicação mais pesada. O Havaiana era mais levinho. Lá em casa tinha um especial, era uma colher de pau que a minha vozinha só fazia assim, ó. Então, funcionou. E assim, né? E aí, né? Não tô aqui defendendo que tem que bater, tem que apanhar. É porque não é isso. Era a forma que a gente botar limite. Que tinha botar o limite ali as coisas, né? Eu acho que e aí não é só, o problema não é só a questão emocional, é a educação. Porque se você, essa criança, cara, ela veio sem, cara, conhecimento, sem nada.
Então, se em algum momento... Porque os pais, eles esqueceram lá quando tinha 2 anos, para se livrar da criança e tal, porque estava ocupado com outras coisas, também Tela. porque estava na tela, Joga deu uma tela. tela. Exato, exato. Então, Olha como aquilo tudo que é você cíclico. semear, isso também tu vai Exato. colher, pô. Então E- na verdade, nós somos... E que é coisa mais ansiosa do que jogo? Pô, Jogo deixa até a gente adulto, Sim, desregula pô. a gente adulto, que a imagina gente uma fica, criança. imagina uma criança, né? Então, como é muita descarga para essa criança, é muita informação que essa criança tem. E depois você quer tirar, pô. E aí, Exato. Como é que Aí você você tem que obedecer. Então, assim, aí eu volto quando eu me formei. Eu quis ser muito amiga do meu filho, amiga e não colega. Eu sempre falo com ele, eu sou sua mãe, sou sua amiga. Amiga tá para orientar, para falar a verdade. E a amiga dá limites. Uhum. Então, nós, como pais, o limite é essencial, o limite para a formação. Então, entender o porquê que essa criança está ansiosa. Como você falou, a criança é uma folha em branco. A criança vem uma folhinha em branco sim, e nós vamos imprimindo nela. Então, olhar o ambiente, tá com bruxismo, tá com ansiedade, o porquê? O que está acontecendo? E ter um olhar, porque criar é difícil, criar é custoso, mas é recompensador no final. E porque assim, uma hora vai refletir, né? A gente tá falando da cadeira do dentista, que tem toda essa dificuldade ali para poder tratar. E aí pergunto para você, a gente tem que cuidar não só do adolescente ou do adulto que está ali na cadeira, a gente tem que cuidar de toda a família, de toda a família. né? Exato, Porque, exato. na verdade, o ambiente dele ali, né? Na verdade, tem Olha que curioso, eu também tenho uma formação em odontopediatria. Atendi odontopediatria por muito tempo, só que hoje eu prefiro delegar para mim odontopediatra, mas o conhecimento fica, né? Uhum. Tem uma técnica da odontopediatria da gente atender longe dos pais. E claro que de uma maneira segura. Eu, por Sim. exemplo, a minha cadeira fica aqui, tem a porta e aqui é a recepção. Eu falo, pai, mãe, aproveita aqui o momento do casal, toma um cafezinho, escuta uma música. Deixa que eu vou ficar aqui com Entender. com a criança. Se ela houver necessidade, eu chamar, levanta a mão, eu chamo vocês. Podem ficar de olho, mas não entra aqui. Ai, meu Deus, a minha filha, eu preciso dar a mão para ela. Não precisa. E aí eu conversando com aquela criança é mais madura do que os pais. Muitas vezes sim. E criança é comando, né? Se você fala assim, abre a boca, abre. Não vai doer. Tem certeza? Tenho. Vai. Então funciona. É uma criança que tinha, eu atendi há um tempo, uma criança que tinha tudo para ser um atendimento problemático. Quando eu separei dos pais, daquele Pronto, mimo você- todo, eu resolvi em 10 minutos. Aí o pai e a mãe, já achei que ele ia dar trabalho. Porque o filho não pode sentir dor, não pode sentir Exato. nada, ele quer proteger. E uma E- coisa que não tem como tirar dele, pô. E acaba Passar por aquilo. protegendo e escondendo da criança. É. Então, assim, eu vi até um vídeo esses dias, eu achei muito interessante. A mãe falando para a filha assim: você vai tomar injeção? Vai doer? Talvez vai doer sim. Sim, é uma orientação que a gente tem. A filha com 4 você não anos. Você não pode. Não, Mentir. fala a Fala a verdade. verdade. Fala a Pode ser verdade. assim. Depende de Exato. como você tolera a dor, pô. Exato. É a É. mesma coisa, quando a criança já está na sua pré-adolescência, eu tive uma paciente que a mãe veio falar assim para mim, mas como eu vou conversar? Ela está me perguntando certas coisas que está ouvindo na escola. Eu falei, se ela está te perguntando, ela já sabe. Fala a verdade para ela. Senta com a tua filha e fala a verdade. Então, a verdade, a gente não tem limites contra, a gente não tem armas contra a verdade. E eu achei muito bonita. Aí a mãe sentou com a filha, ela vai doer, olha só, vai doer igual uma picadinha de mosquito. E talvez nem doa, mas a mamãe precisa falar a verdade. Foi lá, tirou o sangue, não chorou. Achei O que eu falo é assim, olha, eu vou dar uma vacininha perto do dente. Vacina dói? Um pouquinho. Falei, então é a mesma coisa. E aí vai. Eu falo, depois que eu dou a vacininha, não vai doer mais, não vai incomodar. A gente pode arrancar todos os dentes. Aí faz graça, a criança se diverte, vira ali uma interação. Pra você ter uma ideia, quando eu vou tirar sangue, né, e tal, né, eu chego lá. Aí vem, eu já chego, né? A pessoa já fica com medo de mim, né? E a cabine pequenininha, né? Pequeno e tal, aí eu já sei que tá com medo. Geralmente é alguém mionzinho que vai atender. Pequeno, eu já chego assim, vou te fazer uma pergunta. Ainda estão dando pirulito e bala ou o band-aid do Scooby-Doo ainda, ou parou esse negócio? Aí a pessoa dá aquela que a pessoa fica preocupada assim, cara, o cara, né, vou espetar ele aqui, vai doer um pouquinho e tal, né? Tem umas que vem meio preocupada. Eu já chego lá perguntando. Quero o Porque eu band-aid fiz do que na minha época dava pirulito, dava bala, né? Que eu tô no doce. Ah, Eu sou sim. comprado fácil. Eu arrancava tudo de mim. Deu pirulito, bala. Eu falei, tem o band-aid do Scooby-Doo, pelo menos, pô, pra mim? Mas é questão, hoje você vai, né? Esses lugares que tiram sangue aí,
exame, né? Não vou falar o nome, não. Vou dar, né? Uhum. E aí eles têm essa preocupação justamente ali de dar alguma coisa, né? É uma troca. Sim. Você acha que isso é certo isso? Isso é certo, não, isso é bom? Tudo ter uma troca? Você tá entendendo o que eu quero dizer pra você? Porque Tô assim, entendendo. pô, vai tirar o sangue, né? Você, não, você vai ali fazer um exame de sangue. Mas tem que ter uma troca. Olha, se você não chorar, você tem isso, isso e isso. Não é Eu acho que equacionado. condiciona a criança a ter a percepção errada. Eu sempre sou a favor da verdade, eu sou defensora da verdade. Então, olha só, a gente vai tirar o sangue. Se der, a mamãe compra o pirulito. Se não der, não vai comprar o pirulito. Então, se você passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Não, meu anjo, olha só, é sua obrigação passar de ano. Por quê? Porque a mamãe trabalha, o papai trabalha. Você vai perder, abençoado É. do meu coração. É. Então, você vai perder um ano. Olha tudo que você vai perder se você repetir. E se der, a conscientização. E se der, eu te dou videogame. Claro, os pais vão fazer de tudo para isso. Mas aí a gente lida com a frustração que as crianças não sabem lidar hoje em dia. Como você faz no dia que você não tem para poder dar essa criança? Ou o laboratório não tem o pirulito, ou o band-aid do Scooby-Doo. Ela vai quebrar tudo? Vai quebrar. Ela vai hoje. Ela Exato. Fica... Então, o que eu vejo muito? As crianças não sabem lidar com frustração. Porque os pais não estão preparando essa criança, seja no dentista, seja no consultório, seja casos que a gente vê uma criança que é sentada na janela do avião e o outro fala não, aí já vira todo o burburinho, porque as crianças não estão, os pais não estão se impondo. Sim é sim, não é não. Tem coisas que a gente não vai conseguir e tem coisas que a gente vai conseguir. E é muito frustrante para essa criança que cresce assim, porque sempre está recebendo, sempre. Então, para eu fazer isso aqui, você vai ter que me dar algo. E quando não receber algo? Então, assim, eu tenho condição, eu vou te dar, mas você tem que fazer A, B e C, porque é para sua vida, é para isso e isso. Que é o melhor para você, né? É o melhor para você e ponto. Na odontopediatria, a gente tem um treinamento que se chama reforço positivo. Se você não chorar, tô dando um exemplo bobo, né? Mas se você não chorar, se você se comportar bem, no final você vai ganhar um presente. Então a criança, não sei se psicologicamente isso é adequado, mas existe um treinamento para isso. Assim, a gente traz essa técnica do reforço positivo até da psicologia. Mas aí eu sempre vou a favor de e se não conseguir? E se a criança quiser chorar? Tá tudo bem. Então, assim, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sentir dor, você só não esperneia. Porque Tamara é coração mole, ela dá de qualquer jeito. Assim, não adianta. Se você espernear muito com a agulha, pode não ficar muito legal. Mas explicar, porque assim, contra a verdade, porque aí vai vir na cabeça da criança. Minha mãe falou que realmente ia doer e doeu. E aí ela me deu o doce. Não, minha mãe falou que não tem como dar o doce hoje. Tá tudo certo. E você vai fazendo essa criança entender o mundo que gira ao redor dela. Pergunta. Não, mas Poxa, o tratamento que o paciente faz com você, né? Ele muda a postura dele? Muda. Modéstia à parte, Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tenho, voltando para a pediatria, eu tenho um paciente que a gente se conheceu numa festa de amigos em comum, a gente não tinha muito contato. Aí eu lembro disso até hoje. Ele me chamou assim no cantinho e falou: olha, eu vi no seu Instagram a importância da rede social, que você atende criança. Eu tenho muito medo de dentista. Então, se você atende criança, acho que você vai ter paciência e carinho comigo. Faz sentido. Olha, faz Não sentido. Estou lembrando da sua última festa infantil. Que festa infantil? A festa infantil da bonitinha que você foi, que você me mandou a fotinho do dentinho. Ah, eu conto, tá. Uhum. Mas aí é porque ela é minha filhada também. Não, mas você confia. E aí ele tá comigo, já são 7 anos, e ele falou, não, a Tamara é muito tranquila, vem mãe. Aí veio a mãe, que também tinha muito medo de dentista, e eles falam, você curou o meu medo de dentista, você curou o meu trauma. Hoje eu ainda fico aqui desconfortável, mas é melhor do que antes. Sim. Então eu tenho muitos pacientes, graças a Deus, com esse feedback. E muda, né, esse comportamento dele, a autoestima dele, né? Porque assim, é o que a gente falou, né? É um cartão de visita, né? Pô, o teu sorriso, aquilo que você faz. Eu sei porque eu já vi. Na época tinha um amigo, né? E ele
E tu acha que depois ele dava aquele sorriso, eu sou um cara muito descontraído e tal, né? Contava uma história, uma piada, alguma coisa e tal, ele dava aquela risada, Tem né? alguma coisa errada. Aquela mãozinha ali. Não, se você Dá for aquela rolar mãozinha, lá no né? Instagram, em todas as fotos ele tá assim. Ele sempre ia escondendo, né? E aí era porque justamente a falta. A gente hoje tem vários recursos, né, para isso. Enfim, a gente vai ficar aqui falando de, né, várias coisas. Mas essa autoestima, né, que vai influenciar nesse, né, um profissional que às vezes o cara não cresce porque ele não se apresenta, ele não se expõe porque ele tem algo, porque ele tem um medo Sim. de um dentista, ele não trata, Ele né? tem uma Isso é uma coisa. fobia social. Tem uma e aí vem, né, várias coisas. Então você vê que tudo assim muito interligado, né? Tá tudo ligado ao sorriso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há um mês. Eu levei o meu antigo celular na assistência técnica. Eu falo até pro pessoal do grupo, gente, eu tô aqui com o radar desligado. Eu não fico olhando o boca, o dente de todo mundo a todo momento. Mas eu tava lá conversando com a atendente, que é aquela coisa que tem aqui um vidro, a gente fala muito de perto, até para poder escutar, com uma cárie enorme no dente da frente. Da frente, eu falei, gente, mas mesmo com o radar desligado, não tem Não tem como eu não como, ver, né? É. Aí eu vou mais a fundo. É o cartão de visita da loja. É uma assistência grande. Então, se não tá dando um suporte ali pro funcionário, olha, a gente tá aqui com um plano odontológico, a gente tá aqui com Alguma forma um para voucher, alguma coisa que não constrange aquele paciente. E aí você fala, qual é a credibilidade dessa loja? Eu, pelo menos, enquanto dentista, penso nisso. Falei, cara, você não tá cuidando ali do básico daquela sim. paciente? Será que vai estar cuidando bem do meu celular? Então, eu acredito que tudo volta pro mesmo ponto. E aí por que e aí, né, ter no trabalho, né, dessa pessoa que precisa desenvolver algo, Sim. né, Se que tá ali. desenvolver, mudar de um E cargo e não porque assim, consegue, porque fica não constrangida. consegue. Às vezes pode ser que tenha algum bruxismo, aí dorme mal, aí acaba tendo um Sim. dia ruim ali de trabalho. E você vê que Fala não mal vai com estar o só ali, coleguinha. não vai estar só ali a questão da cárie, vai estar envolvida toda a vida da pessoa ali. Sim. Marcela, falando dentro disso aí, vamos falar, né, no caso da autoestima, né? A autoestima ela começa no espelho ou na história da pessoa? Começa na história da pessoa, porque o espelho é irrelevante. Não é que seja tão irrelevante, mas se eu tenho uma história tratada, porque às vezes, assim, existem áreas da psicologia que a gente foca muito em como foi a criação dessa pessoa com os pais. Mas eu sempre costumo falar o seguinte: nossos pais fizeram o que podiam com as ferramentas que tinham. Sim. Ponto. E o que você vai fazer da sua história? Então, a minha história está ruim por culpa da Tamara? A minha história está ruim por culpa de fulano, de ciclano? Não, a minha história é minha história. Então, a partir do momento em que eu curo essa minha história, tudo ao redor vai curar. Então, eu vou estar melhor. Então, o espelho vai refletir. É clichê, mas é verdade. Vai refletir o que está dentro. A gente conversou antes aí, falando até de Foi. uma Eu me personagem. lembrei. Você falou, eu falei assim, cara, por acaso a gente Exato. comentou, né, Exato. uma influencer, né, pode dizer Uhum. assim, e que, né, já tem uma projeção nacional e tudo e tal, mas que não consegue. Exato. Olha, para a gente ver, se fosse espelho somente, o que dá validade para a autoestima, a gente não veria pessoas com dinheiro, com acessos, infelizmente, partindo para um lado que é muito ruim, que é tirar a própria vida, caindo abrindo quadros terríveis de depressão. Eu sei que não é só isso, mas é toda uma história que está trazendo. Essa pessoa que a gente estava falando é uma pessoa que conquistou status, mas pelo emocional dela não está curado, pela história dela lá atrás, para ela não estar muito bem resolvida com essa história, ela vem se arrastando. E assim, eu vejo o futuro dela, se ela não se curar, não tão promissor. Uhum. Porque força do braço ela tem, mas ela não tem. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega e ela não tem aquela percepção dela, que eu sempre falo, ela não tem de olhar e falar assim, eu sou muito boa. Porque quando você é muito bom, quando você se reconhece no espelho, você não precisa da aprovação do outro, você sabe quem você é. Você tem que melhorar em vários aspectos, mas você sabe o seu valor. A gente falando sobre autoestima, né? E aí você vê que tem hoje o jovem, né? Viu uma série na Netflix, alguma coisa assim, e aí tu começa a entender que eles se comunicam com esses emojis. No emoji,
tá falando, tá mexendo na autoestima do outro. Exato, Cara, é um perigo. E eles estão se suicidando. Exato. É. Exato. A coisa. Aí eu falei assim, eu não tinha nem ideia, né? Vendo aí, eu fui ver para entender, né? Porque recentemente um amigo perdeu uma filha assim. Perdeu e foi ver, né? E começou a ver. Eu já estava já tava um ano conversando e com um pensamento de suicídio. E tem E a desafio. gente tá vendo isso, Exato, cara, aqui na Barra, exato. todo mundo tem. A gente tá falando aqui de lugar, de pessoas com uma condição boa, né? Um ambiente, tal, que a gente julga, né? Sim, Bom, sim. tô falando aqui, mas... E esses jovens numa comunicação, porque alguém falou, comentou na escola e a pessoa aceitou aquilo ali. E aquilo não colocando a culpa na família, mas se fecha o ciclo, a conta fecha direitinho. A gente sabe a necessidade dos jovens, do adolescente andar em tribo. Eles precisam andar em tribo, agradar o outro. Mas qual a história que essa criança teve até chegar nessa adolescência? Para poder querer agradar o outro num ponto tão forte de fazer um desafio que sabia que ia machucar ela. Então, é toda uma história que a gente tem que sentar e analisar. É por isso que eu te falei, a minha entrada na família. Dentro dessa casa, a gente consegue alcançar todos esses personagens, né? Que é a mãe, o pai, o filho, os irmãos e todo mundo. E assim, né? Você falou que vai fazer esse trabalho, somente com mulheres, com mães, né? Óbvio, né? Assim, para entrar nessa família, né? Mães ou esposas, enfim. Para abrir essa porta, para você poder entrar, tem muita barreira. Quer dizer o seguinte, né? Que assim, a pessoa precisa abrir para convidar você sim. a entrar nesse, né? Do convívio dela, né? É um desafio ou isso é uma coisa que é trabalhado assim, bem calma? Cada um tem o seu tempo. Cada uma tem o seu tempo, mas eu acho que a linguagem de mulher para mulher facilita muito. Porque eu sempre falo, homem não vai entender a gente como a gente se entende. Então, quando eu mudei um pouco a minha linguagem, você está ansiosa, vem se tratar. Não, você está esgotada, sobrecarregada, você virou mãe dos seus pais, mãe dos seus filhos, seu marido não te entende, ela se identifica. Ela se identifica com a mulher real, com a mulher que não entendeu o comportamento dela quando chegou aos seus 36, 37 que ela precisa de ajuda. Que ela precisa de ajuda. Fazer uma reposição hormonal, que já equilibrou ela ali, já conseguiu. Equilibrou. Então eu chego, ela vai chegar, ela não sabe que não vai ser acusada, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser cobrada, que ela vai ser acolhida. Tem um problema, a gente vai resolver. Eu tive uma paciente recentemente que ela falou assim para mim: você não se preocupa, tá? Porque eu falo muito palavrão. Eu falei: meu amor, você sentando aqui, você vai falar o que você quiser. Eu só quero que você se cure. Então isso desarma a pessoa, porque ela está o tempo todo sendo bombardeada. Então isso desarma, a pessoa é quem ela é. Aí volta o vínculo terapêutico. Eu sempre brinco, deixa ela entrar. Ela sentou no meu divã, a gente vai virar melhores amigas, claro, de profissional para paciente, mas ela vai desarmar. Sim. Então, para eu entrar nessa casa, a mulher tem que estar desarmada. E é fácil. Você faz harmonização facial, né? Faço. Não é muito a tua... eu tô falando porque vem uma questão da transformação que vem além da estética. Que a pessoa vai, né? A pessoa vai buscando ali. Só que você também tem que ter ali aquele olhar, né? Aquele olhar. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que vai ficar exagerado, né? Sim. Porque ela quer muito, porque, né, fazendo. Como é que é esse momento ali para você falar do que é melhor para ela e do que ela quer realmente? Eu fiz até a expectativa e a realidade. A minha pergunta, né? Não. Eu fiz essa cara porque eu tenho conhecimento da harmonização, só que eu falo que eu sou dentista, que eu gosto de boca. Só que no consultório tem a demanda. Você não faz harmonização, você não... E aí eu tenho a doutora Carol, que inclusive é quem cuida de mim. É a minha especialista em harmonização dentro da minha equipe. E a gente está juntas porque temos a mesma linha de raciocínio. É naturalidade, é realçar o que você tem de mais bonito. Eu tenho harmonização, Marcela tem harmonização e ninguém diz, modéstia à parte. Então, é dar aquele up. Sim. Se você, eu quero o bocão igual de não sei quem, eu quero que... Desculpa, você vai buscar outro profissional, não é assim que eu trabalho. Eu acho que
o limite é o profissional que dá, porque o paciente vai sempre querer mais. Ai, é gostoso. Sim. Ai, tô bonita. Ah, pra tampar buraco, Uhum. né? Ah, eu vou ficar mais bonita porque é meu aniversário. Ah, o meu marido não tá prestando atenção em mim. E ela pode se botocar inteira que o marido às vezes não presta atenção. Sim. Então eu acho que quem tem que dar esse limite realmente é o Às vezes profissional. aquela expressãozinha aqui da teste, né? Que dá Uhum. Renovei meu botox hoje, inclusive. Eu estaria renovando o meu. As expressõezinhas a gente Entendeu? deixa ali. A fisioterapia tem muito dessas coisas. Porque eu sou muito Fisioterapia. expressiva, né? Então, se eu tô falando, eu tô fazendo. Minha cara tá falando mais. Precisa, meu. Você já tá linda. Você é linda, linda, linda. Mas Eu não deixa consigo. ela linda com É pra dar um negócio. É. Mas faz, não. Faz. É mulher, faz. É, minha filha, pode fazer. O meu marido, a primeira vez, falou assim: Você não vai ficar com aquela boca grande, não, né? Eu falei: Não, é só pra dar um negocinho aqui. Né? E aí, porque tem coisas que passam, né? E aí você Passa do também ponto. tem que atuar ali pra falar assim, olha, eu vou trazer algo pra você, vamos fazer algo, mas, cara, pra você ficar bem, a psicologia, né? porque assim elas vão exagerando. Vamos exagerar. E outro ponto é. O que dá a estruturação do rosto é o dente. Então, quando eu falo que eu sou dentista de boca, quando eu fiz o curso de harmonização, para mim era muito difícil essa venda do botox e da prótese, porque eu sou muito boca, né? Hoje, já com a experiência, eu já consigo fazer isso de uma maneira mais fácil para o paciente entender. Porque, por exemplo, se você tem uma ausência de dente aqui, o que sustenta essa bochecha? O que sustenta essa pele? O dente. Não adianta. Se ele ficar- saiu, é. esse rosto vai afundar. Aí o que o colega faz? Bota preenchimento, bota Que preenchimento. antigamente tinha muita bichectomia, né? Que eles tiraram, que agora eles estão preenchendo o É. que ficou. Cada hora uma. Cada hora. É os modismos. Cada Então, hora houve também uma briga entre áreas, né? Ah, quem pode fazer, quem pode? Eu acho que todo mundo pode, desde que se abra para o conhecimento. Sim. O dentista tem esse olhar de dentro e de fora, né? Ah, tá bom, se eu posso fazer o seu preenchimento, mas vamos pensar em botar esse dente? Porque se botar esse dente, vai ter um resultado melhor. E vamos ver como é que vai ficar esse tempo. Então, é a gente que tem que ensinar. É a gente que tem o conhecimento. Vou fazer uma pergunta aqui, não tá nem dentro aqui agora, que veio na memória, veio na minha cabeça aqui. Tem a segunda opinião, o Dr. Google? Vocês passam por esse problema? Tem. A gente olha lá, né? Tem por parte do tô falando- paciente não, e da gente também. Tô falando do paciente mesmo, porque ele já chega lá, Ó, doutora, eu tô isso aqui, eu quero isso aqui, faz isso aqui. fresquinha pra você. Tava Entendeu? atendendo hoje de manhã. Tava atendendo hoje de manhã, aí a paciente tava me atualizando que ela tá com uma síndrome e tudo. Eu falei, como é que tá a alimentação? Tá fazendo um acompanhamento? Tô com a doutora Iá. Eu juro que eu tive um delay assim, tipo, o que é doutora Iá? É porque é o que eu posso fazer. Eu falei, não, mas olha, a gente tem um profissional, não sei o que. Não, deixa eu aqui na Iá que tá funcionando. É assim, voltando. Mas, desculpa interromper, a gente dá uma Google às vezes, Não, né? a minha pergunta não é de Paciente, vocês, né? não. Eu tô falando do paciente Sim, a que ele já dificuldade que chega. o paciente- Doutora, eu quero fazer isso aqui porque Você isso aqui. sabe porque que hoje o tratamento Google e tá diagnóstico, dando sim. laudo diagnóstico de TEA, de TDAH. Tá, a pessoa É. já vem, meu filho tem TDAH. Sim, vamos lá, vamos conversar. Vamos- Não, eu tenho certeza que ele tem. que eu já vi. Tá. Então, é isso que eu tô falando. Tem. entendeu? Não, a pessoa já vem diagnosticada já- pelo assim, Google. pô, tô aqui só o quê? Só pra carimbar aqui o laudo? pra Não, dar assim, o- não, e vem às vezes, não, olha só, Marcela, só precisa de um laudo, escreve aí, bota o carimbo, porque Ele eu vai pra sei escola. que eu sei que meu filho tem TDAH. Eu falei, então, isso aí é um processo que a gente vai ter que fazer uma análise, mandar para neuropsicóloga, para a gente entender o comportamento do seu O que filho. envolve O que que- o diagnóstico de um TDAH? Envolve, Quantas terapias, quais profissionais? se ele é diagnosticado, tá, um TDAH, então a gente vai analisar, essa criança tem ansiedade? Essa criança é criança. Porque assim, se a gente pega gente com 6, 7 anos, eu tacava fogo na escola. Entende? Então, assim, criança tem que ser criança. Sim. Né? Criança tem que Uma vai ser mais levado do que a outra, porque tem mais energia. personalidade, então não posso Personalidade. comparar um com Energia mesmo. Exato. Então, por exemplo, em TDAH, tem criança que é mais tem a falta de atenção, tem outras que vão mais para a hiperatividade. Mas eu não tenho como, antes de fazer todo esse laudo, que são mais ou menos 7 semanas, ver todo o acompanhamento, ver o prejuízo que essa criança está tendo. A criança tem TOD, transtorno opositor. Mas tá, como é o limite nessa casa?
Ah, tá, olha só. A mãe fala não pode doce, mas a avó vai dar o doce. A avó tá para estragar. A avó tá para estragar. Mas aí eu vou laudar uma criança dessa? Não, eu vou mandar para uma psiquiatra entrar com uma medicação numa criança dessa? Não. Tudo é o contexto, tudo é o contexto. Tá, tem crianças que tem crianças que tem, mas a gente tem que ver todo o contexto, que muitas vezes é o contexto familiar. Sim. Entende? Essas crianças, assim, esses pais, eu acho que esquecem de quando tiveram infância, gente. Foi maravilhoso. Até a por quarta aí. série é maravilhoso. Conversa Queria- com o professor. Queria falar de uma, acho que é bacana falar também, não sei, né? Pertence a um grupo, né, de empresários que se reúnem, né? Que é o BNI Freguesia, Exatamente. que ali, né, enfim, um grupo bem sério, né? E ali tem ali, né, vários profissionais. Sim. E dá para colocar aqui, Alex? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa experiência que vocês têm vivido ali, de conhecer outros profissionais. BNI foi no lançamento que eu conheci a doutora Tamara e a gente teve conexão de imediato. E é um grupo muito sério, que tem toda uma metodologia. É um grupo que você é medido o tempo todo. É um grupo que você ganha credibilidade com o tempo que você vai passando nele, como você vai mostrando o seu comportamento e o seu trabalho. Então, e é um grupo que a filosofia é a gente dar para receber. Então, assim, eu estou muito preocupada com o trabalho da doutora Tamara, de como eu posso ter um paciente e indicar para uma boa dentista, que é a doutora Tamara. Então, assim, meu vínculo com ela começou no BNI, meu vínculo com a Natália, que é a nutricionista, começou no BNI, mas elas são umas excelentes profissionais. Então, assim, eu vou ter prazer de pegar um paciente meu falando, você vai ser cuidado pela doutora Tamara, você vai ser cuidado pela nutricionista a Natália, ser cuidado pelo doutor Roger, meu marido. Então, Tem que falar do Roger, né? Tenho que falar, preciso falar. Se não. Então, assim, é muito apaixonante a metodologia de tudo como envolve o grupo. E a gente está reunido todas as sextas-feiras, né? 6 horas. Pelo que eu entendi, primeiro você dá para você poder receber. Então você trabalha. Você trabalha para o outro e o outro trabalha para você. Você entende do negócio do outro. Em inglês tem uma frase. Givers gains. Que é isso, eu não vou saber falar. Já está internalizado, né? O negócio já está, né? E bacana isso, né? E fala um pouquinho da tua experiência também no BNI Freguesia. Eu já tinha passado por outros grupos de networking, mas é sempre aquele descompromisso. Eu vou se der, eu faço isso se fizer por mim. Então, o BNI, como eu falo que eu sou filha de nordestino e militar, então eu cresci com um método dentro de mim e a minha profissão é metodologia. Sim. Se eu não seguir as etapas, esquece. Então, o BNI funciona muito para quem precisa desse método. Você tem que estar lá toda sexta-feira. Se você não for, você coloca um substituto. Porque quem é a melhor pessoa para falar do seu trabalho? É você. Ou alguém que você treinou. E, além disso, o que me chamou muito a atenção quando a gente entrou... Também. Foi o relato de uma das pessoas que estão lá há muito tempo, já que falou assim, a jornada do empresário ela é muito solitária. Você, às vezes, vai para casa com aquele... se eu tivesse respondido isso, se eu tivesse feito aquilo... Não. E você não quer levar aquilo para casa, né? Você quer desopilar, quer curtir ali o seu descanso. Mas com quem que você vai falar aquilo? Não, você fica criando aquela bola de neve, desregula. Sim. E aí, sem querer, toda sexta-feira tem alguém ali para trocar. Pô, já aconteceu isso com você? E não necessariamente de dentista para dentista. Sim, profissões. De outras profissões, às vezes dúvidas que a gente compartilhar tem. Isso aí do dia a dia ali, algumas coisas, né? De empresário. Porque assim, tua profissão, você é dentista. Mas você tem que administrar uma clínica, um consultório. Tem a parte empresarial, jurídica, contábil. Sim. E aí você tem ali vários profissionais, você troca ali alguma coisa e você assim, caramba, cara, eu não tô atento a imposto, né? Você tem lá também, o pessoal da contabilidade. Tem os advogados. Tem os advogados, enfim. Então você consegue nessa troca, né? Eu acho bem bacana, né? Estive lá visitando e foi onde eu conheci, né? Por isso que eu fiz questão de falar, porque eu achei um lugar... você sente meu feedback, né? Você sente um ambiente seguro. Exato. Eu acho que isso
hoje, né, na nossa parte, né, do empreendedor, de você estar num lugar fazendo um network, e você se sentir seguro. Fala assim, cara, aqui são essas pessoas que frequentam esse lugar aqui, elas são localizáveis, né? Sim, Né? Não sim, são, sim. não é um negócio pela internet. Socorro, quem pode me ajudar? Sempre tem alguém ali para te Sempre tem ajudar. Sempre tem E alguém. que vai te ajudar. E outra coisa, a questão que eu sempre falei, o grupo, né? Eu sou Eu ia muito te movida falar a isso. grupo, eu gosto muito de grupo. Então você tá ali, você acaba criando um vínculo. E talvez uma pessoa que era, digamos, um membro ali, que nunca procuraria uma psicóloga ou só iria fazer um tratamento dentário na última. Já tem ali, você começa a chamar atenção, não, eu vou, porque você começa a ter a credibilidade daquela pessoa. Sim. Então você ajuda também, você não é só ajudado, você ajuda também em todas as áreas da vida dessa pessoa. Às vezes tem dúvida, a questão de comportamento de filho, aí isso, questão de flúor, a dentista está ali. Então a gente acaba muito ajudando uns aos E é o que aumenta a nossa credibilidade, né? Como são vários grupos no Rio de Janeiro, a gente pode ter troca com outros grupos, pode Sim. visitar outros grupos. Essa semana eu conversei com uma clínica que é da medicina do sono. Então, olha, mais uma área para agregar na minha clínica. E é o que a gente estava falando mais cedo, né? Da questão da confiança. Que ninguém gosta de ir no dentista, a gente já sabe. Mas eu tô com 3 meses de grupo e já tendo 12 membros. Porque aquelas pessoas estão ali, já me Não, conhecem, e vão sabe como indicar é o, jeito. vão indicar vão indicar. né, o parente, né? Vai levar um Uhum. filho, ou uma mãe, uma avó, alguma coisa, né? Não é só eles, mas é a confiança, né? É a E confiança. o teu É o exige muito laço. isso, né? O laço, né? Assim, cara, eu preciso. Pô, eu falei, cara, eu gostei e tal. E assim, né? Se eu chegar alguém e falar assim, não, eu vou. A minha esposa, né? Ela tem um dentista, né? Que ela já se tratava e tal. Não, ele é muito bom. Pô, mas dói. Vai doer. Isso é muito comum. Eu vou no Não, teu consultório, mas olha, vai a mão doer. leve, a mão é leve e tal. Ah, é legal. Não, não vai. E aí, tu já vai, porque a gente precisa, senão eu vou me sabotar, pô. Eu não vou. Sim. O Então, ser humano precisa de segurança. segurança, né? Então, esse fato, né, de ter indicação, que você tá ali, que já conhece a pessoa e tal, Uhum. isso já, esse ambiente seguro, né, só do negócio que a gente tá falando aqui, Sim. mas de estar com um profissional que E vai te a entregar. gente sabe, né, que o melhor marketing é boca a boca. É, boca a boca. O Instagram é essencial, estar conectado, ter a Sim, conta no Google, isso precisa. tudo precisa e faz parte. Faz parte. Mas Mas o o que boca a leva, boca. o marketing mais direto é a indicação. Porque eu já chego lá assim, eu vou fazer. Não, e outra Eu coisa, não às fico. vezes vem algum parente, algum familiar, olha só, vou te mandar minha filha, mas ela é assim, com dentista, tá? Então já dá esse Pô. feedback. Então, A filha nem imagina que já está sendo falado, então já dá esse feedback. Bem bacana. Bom, a gente falou do BNI. Vamos aqui porque a gente já tá no limite. Não tem limite não, mas a gente já tá indo já pro final também, né? Que Uhum. o pessoal também vai. Ficamos super à vontade nas câmeras. Você viu, né? Viu? Olha. Ó, só pra você Já saber, queremos ele já tem mais de 1 hora aí de. Olha Pra isso, você ver assim, de tranquilas. papo, você vê que rola, né? E legal isso, né? É um feedback bom. Ele fala assim, cara, caramba, já passou, dá vontade Nem de. ali pro lado. Nem vai, né? A gente vai fazer agora, tem um Mitos e Verdade, que já é um quadro aqui final, e aí, geralmente a gente usa até pros cortes, né? Então, uma resposta, eu vou fazer para cada uma, e você responde ali, né? Se é mito ou verdade, né? E dá ali uma resposta rápida, Tá, né? E a gente vai passando, ok? ok. Bom, mito e verdade, né? Nosso quadro aí. Eu vou começar com a doutora Tamara. Bruxismo é só coisa de criança? Não, bruxismo pode ser do adulto, pode ser da criança, a causa é estresse e ansiedade, mas, obviamente, dependendo do ambiente, o adulto tem o trabalho, a família, a criança tem a escola, enfim. Mito. 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 Boa. Dona Marcela agora. A mesma pergunta, não? Não. Não. Ansiedade é frescura? Não. Ansiedade é uma desregulação do sistema nervoso central. É uma resposta de luta ou fuga do teu corpo. Então, toda essa descarga, essa adrenalina, ela vai ter que sair. E aí sai em taquicardia, sai em bruxismo. Uhum. Então, não é frescura, não. É um transtorno. Às vezes não chega ao transtorno, mas precisa ser olhado. É mito, né? É mito. Placa resolve qualquer caso? Não, mito. Mito. Mito, porque a placa é um dos artifícios que a gente tem para proteger os dentes do bruxismo.
O bruxismo, eu falo que ele a causa dele é sistêmica, mental. Mas o dentista tá ali para dar um cuidado ao dente, proteger aqueles dentes daquela descarga. Mas tem que ser um tratamento multidisciplinar. Tem que cuidar daquela mente para que a boca automaticamente desacelere e aí o meu Relaxa. trabalho tenha resultado. E mito, né? Mito, muito mito. Muito mito. Emoção reprimida pode virar dor física? Pode, é verdade. Pode sim. Às vezes as pessoas trazem enraizadas de infância uma lembrança que teve uma dor vivida lá atrás, uma dor que sentiu no dentista e ela traz isso até hoje e ela sente sintomas físicos reais. Ela sente dor. Tem pessoas que sentem dor, tem pessoas que o coração acelera, tem sintomas de infarto. Então ela é muito verdade. Caramba, É. eu não tô nesse nível não, mas Não, falta de ar e tal, mas Assim, eu já tive paciente que foi parar na emergência pensando que estava infartando, era crise de ansiedade. vamos lá. Quem range os dentes sempre percebe? Mito. Nem sempre percebe. Geralmente quem percebe é o parceiro. Que tá ouvindo barulho, quando vai olhar, às vezes dá pra ver a boca abrindo e a boca rangendo. Eu canso de perguntar, você percebe bruxismo? Não. Mas você acorda com uma dor na bochecha? Com uma tensão muscular? Ah, acorda. Eu falei, então você pode estar fazendo bruxismo. Vamos lá. Essa parte eu gosto muito desse mito de verdade, porque traz umas coisas do dia a dia, né? Terapia é só para quem está em crise? Não, terapia é um tratamento e uma prevenção. Se você já faz a terapia com o intuito de prevenir medos, prevenir uma ansiedade, ela é muito válida. E cuidar do seu emocional. Hoje a gente vive num mundo muito ansiogênico. Sim. Hoje é difícil a pessoa não ter muitas demandas. Então, ela está na terapia para alguém, um profissional, auxiliar ela é essencial. Boa. Hoje a resposta é tão... Cara, vai bombar esses cortes aí. Quem vê cara não vê coração. Não mesmo! Não tem aquele negócio para... Meu Deus, o que ele vai falar agora? Ansiedade pode inflamar a gengiva? Você me pegou de surpresa agora. Corta! A gente pula. Corta. Vamos pular. Vamos pular. Vou pensar sobre isso. É uma pergunta com Pra eu relação pensar, à ansiedade, se poderia desenvolver algo desse tipo. Mas não tem problema não. Vamos pular, vamos cortar essa aí. Dor na ATM pode ser puramente emocional? Não. Se o paciente tem alguma ausência dentária, uma mordida mal relacionada, ele pode. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: se você tá mancando, automaticamente você está forçando mais um joelho do que o outro. Então, se você tem uma ausência de um lado, você está mastigando mais do outro. E aí você pode gerar uma dor na TM, uma dor de ouvido. Canso de receber paciente. Fui no otorrino e não era nada, mandou vir para o dentista. Uma alteração facial. Às vezes o paciente tem um músculo mais desenvolvido do que o outro, aí vai buscar na harmonização e o problema é dentário. Então, qual foi a pergunta? Então, a pergunta foi... Entrou na minha praia, viu? Na minha praia eu me perco. Então, dor na ATM pode ser puramente emocional. Não, tem causa fisiológica também. Também, né? Então, é mito, né? Mito. Vamos lá. Mas a última aqui. A autoestima depende só da aparência? Não, a autoestima depende do emocional da pessoa. Porque a aparência é consequência. A gente vê pessoas que têm condições de ter muito boa aparência com uma autoestima arrasada. Então, o emocional que influencia muito. O emocional que é o carro-chefe. A autoestima vem, a beleza, o espelho vem como consequência. Mas se o seu emocional não tiver são, não tem como ter autoestima. Boa. Só para trazer uma coisa aqui, que eu lembrei, na época que eu jogava futebol e tal, que você também falou uma coisa sobre esporte. Eu vi eu achei interessante, né? E na hora me despertou. Tinha um amigo que a gente jogava, né? Enfim, tinha o campeonato e final de semana geralmente eram os jogos. E ele vira e mexe, ele tinha uma dor no pubis. Dor e tal, e aí faz tratamento e tal, e gelo e tudo, e isso aqui, aquela coisa toda. E vira e mexe. Até que um treinador falou assim, cara, vem cá, abre a boca aí. Pô, o moleque tinha
foco dentário e tal. Isso é um assunto que eu sei que hoje já não tem nada, não tem, tem a ver e não é para hoje, Sim. mas eu queria trazer isso e isso também, eu vi que eu não postei isso, você falando sobre a parte física, né, que as pessoas fazem e como a gente precisa cuidar da nossa saúde e como influencia, né, a boca, né, saudável para também para o esporte. E tem muitos atletas hoje de alto rendimento que tem hoje, né, há um cuidado somente porque o investimento é alto do clube com isso, né, que tem todo o tratamento para que isso não aconteça. Tô falando de 30 anos atrás, né, até mais um pouquinho, tô mentindo, né? Deve ser uns 35, pensando direitinho, uns 35. A gente não precisa entrar nesse detalhe, campo, não. Mas era uma coisa que para aquela época acontecia muito, porque ninguém tinha essa ideia, não tinha esse foco, esse cuidado da boca, que influencia em outros, da pessoa ter lesões, lesões musculares, né? Enfim, cãibras, por causa do foco dentário, né? Isso também é uma coisa que acontece também, né? É uma coisa que acontece. A gente hoje chama de... Hoje que eu digo porque é um estudo que tem há muitos anos, mas foi dito como uma especialidade odontológica há pouco tempo, a odontologia do esporte. E hoje a gente considera o atleta, não é só aquele atleta de alta performance. A gente está num momento em que as pessoas estão buscando mais o cuidado. Seja na musculação, no crossfit, nas corridas, a gente está tendo esse boom das corridas. E às vezes tô malhando e não tô crescendo, tô correndo, tô cansado. A odontologia do esporte era muito vista só como o protetor bucal, só para prevenir a quebra do dente. E hoje a gente sabe que tem essa relação sistêmica. O vídeo que você viu provavelmente foi o que eu falo sobre a questão da inflamação. O músculo, para crescer, precisa de um processo inflamatório. É igual a movimentação dentária. Quando o dente está se mexendo, ele gera um processo inflamatório. Então, se você está com uma inflamação bucal e está tentando inflamar o músculo para ele crescer, o seu corpo está combatendo ali duas situações. Então, ele não vai resolver nenhuma de maneira eficiente. E aí entra a odontologia do esporte dando um suporte ali para o restante do corpo. Aí, isso aqui já ficou um gancho para uma próxima. Vai ser legal esse. Vai ser legal. Quer dizer, o corpo tá com a gengiva ali inflamada, o dente inflamado, não vai jogar toda a energia para o mundo. E tem um assunto que eu ainda tô estudando, porque é uma área nova para mim também, mas eu já era apaixonada há muito tempo, mas estou me aprofundando agora. Da questão da postura. Às vezes a pessoa morde mais de um lado do que do outro, tem ali algum déficit na mordida que afeta o posicionamento da coluna. Então, fisioterapeuta, socorro. Ela já olhou. E aí a gente faz esse trabalho conjugado, porque às vezes o fisioterapeuta, tô fazendo tudo o que eu tinha para fazer e não tá desenvolvendo. É o que você falou, abre a boca. Bom, está já chegando aqui ao final do nosso podcast, já quero deixar aqui, né? Meus agradecimentos, foi bem bacana, mas queria que vocês deixassem, né, uma mensagem cada uma da sua área, né? Deixar uma mensagem, olha, sua câmera aqui tá. Né? Deixar uma mensagem, né, para as pessoas que querem para seu trabalho, dizer onde você atende, eu acho que é importante também, e deixar uma mensagem. Eu atendo na Estrada dos Três Rios, 1097, sala 730, no Maxi Business. E a minha mensagem é para você, mulher, que está sobrecarregada, não entende o porquê você está oscilando tanto de comportamento. Você, às vezes, é considerada como louca, às vezes você tem medo. Assim, o que eu atendo muito é mulheres com medo do futuro dos filhos, como os filhos verão ela, como vai ser o relacionamento dela com os filhos se hoje na adolescência está um relacionamento caótico. Tem tratamento. A terapia ela é um tratamento. E não é que você vai fazer terapia para o resto da vida. Se quiser, bem. Se não, você trata a raiz do seu problema, a gente identifica o que é, trata a raiz do seu problema e você vai viver a sua vida. O importante é você cuidar de você, porque não tem físico sem emocional. Não tem casa sem o emocional. Não tem família sem o emocional. E não tem filhos saudáveis criados sem uma mulher emocionalmente estável. Então, esse fica meu convite. Eu atendo tanto presencial como online. Bom, se fez um pouquinho de sentido o que eu falei aqui para você, você também me encontra lá no Maxi Business, meu consultório fica na freguesia. Eu tenho todas as especialidades odontológicas, eu costumo dizer que eu atendo desde o neném ao vovô. E eu acredito muito nesse trabalho integrativo, o paciente não é só boca, não é só coração, não é só cabeça.
E eu acho que a gente tem que abraçar como um todo, por isso que a minha frase é: transformamos muito mais do que sorrisos. É isso, né? Foi bacana. Obrigado mais uma vez. Espero a gente ter outra oportunidade. Tem outras, Uhum. né, outras especialidades para poder ver aí. Acho que vai ser uma troca bem bacana, né? Tem a Natália com A outro, o Natália. Roger Uhum. como fisioterapeuta também, que aí já, né, já tem toda essa... Vocês podem conhecer um pouquinho do que a gente Sim, faz no Instagram, né? sim. O meu é bem fácil, é Odonto Tamara Brito, que é meu nome e meu sobrenome, Tamara com A TH. gente vai estar colocando lá o Uhum. arroba lá, Eu quem vou seguir. Lá eu sempre estou aberta a bate-papo, a esse primeiro contato. Trago um pouquinho de tudo que tem no consultório. Meu primeiro passo ali, meu cartão de visita para quem está chegando. É isso. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast hoje, que foi, né, com a doutora Tamara Brito e Marcela, nossa psicóloga Marcela Vincles. O sobrenome não esqueça mais. Se você gostou disso, depois esse vídeo, esse podcast, você compartilhe nas redes sociais aí, segue a gente também no Instagram. E muito obrigado pela audiência. Forte abraço.